E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Jean, sou advogado e hoje eu vou comentar as principais mudanças que a Lei 14.071 de 2020 trouxe ao Código de Trânsito Brasileiro. Eu vou comentar mais ou menos 10, 12 mudanças, tá? Que achei relevantes para trazer para a sociedade em geral sobre a mudança que essa nova lei trouxe. A primeira mudança é o prazo de validade da CNH. A partir da entrada em vigor da lei, que é a partir de hoje, ela está entrando em vigor, a validade da CNH ela será de 10 anos para pessoas de até 49 anos. E isso a partir de agora, ou seja, quem já tem a validade em andamento, quem já está com a validade estampada na sua CNH, isso não vai se aplicar. Então, para esse pessoal de até 49 anos, a renovação da CNH, ou seja, a sua validade será de 10 anos, né? Então, obviamente, vai ter que ser renovada a cada de 10 em 10 anos. Para a população que tem de 50 a 69 anos, essa renovação vai ser de 5 em 5 anos, como era até a entrada em vigor dessa lei para o público em geral, né? E para o público com a idade igual a 70 anos ou acima, a validade será de 3 anos. Portanto, a CNH deverá ser renovada a cada 3 anos. Esse é o primeiro ponto que eu acho bem importante trazer para vocês, que é a validade da CNH. O segundo ponto é a suspensão da CNH por pontuações. Hoje, com a entrada em vigor dessa nova lei, quem comete duas ou mais infrações gravíssimas ainda vai ter a sua CNH suspensa com apenas 20 pontos, que já é o que acontece atualmente. Contudo, se a pessoa tiver, no período de 12 meses, apenas uma infração gravíssima, essa pontuação dela subirá para 30 pontos. Ou seja, ela pode cometer uma infração gravíssima e várias outras graves, médias ou leves, desde que não ultrapasse os 30 pontos. E quem não cometer nenhuma infração gravíssima no período de 12 meses, só terá sua CNH suspensa quando chegar em 40 pontos. Essa também é uma novidade super importante, que é a suspensão da CNH, um ponto que era muito discutido, principalmente por quem é profissional, né, motorista profissional. E agora, inclusive, o terceiro ponto que eu quero comentar é a questão da reciclagem. A reciclagem, para quem exerce atividade remunerada, antes ela se dava quando o indivíduo atingisse 14 pontos na pontuação da sua CNH, ele poderia fazer um curso de reciclagem para ter essa pontuação zerada. Hoje em dia, os profissionais das categorias C, D e E, ao atingirem 30 pontos em 12 meses, poderão se matricular nesse curso de reciclagem para ter essa pontuação zerada e assim não ter a sua carteira de habilitação suspensa, que é seu instrumento de trabalho, né? Que é o que propicia o motorista a trabalhar. Outro ponto que eu queria dizer é a advertência. Eu mesmo já me vali da advertência por 2 vezes. O que acontece? No caso de infrações leves ou médias, não sendo reincidente o indivíduo, ou seja, ele não tendo cometido essa mesma infração leve ou média num período de 12 meses, antes ele precisaria pleitear administrativamente para que substituíssem a pena, ou seja, os 4 pontos na carteira, ou os 3 pontos na carteira, né, depender de se média ou leve a infração, e o valor poderia ser substituído por uma advertência por escrito, e chegava no endereço do indivíduo essa advertência, ao invés dele ter que pagar a multa e perder os pontos na carteira. Hoje em dia é algo automático. Toda vez que o indivíduo cometer uma infração leve ou média, ele terá essa advertência enviada para a residência dele, desde que ele não seja reincidente específico nessa mesma infração nos últimos 12 meses. E o que é reincidente específico? Não é o fato dele cometer uma outra infração média. Para ser reincidente específico, ele tem que cometer a mesma infração no período de 12 meses. E isso é muito bom, porque assim, por exemplo, eu mesmo já tomei uma multa uma vez por parar acho que 2,5 metros ou 3 metros próximos da esquina. Ou seja, eu não respeitei o limite de distanciamento entre a esquina e o local que eu estacionei. E aí eu tomei a adversão média. Por isso que nessa época eu pleiteei para que fosse substituído por advertência. Então isso foi bom para mim, que eu aprendi a partir de então, eu sempre fiquei ligado na hora de estacionar se eu estava ou não perto desse limite, né? Outra consideração importante, o porte da CNH, ela não é mais obrigatória. O porte não é mais obrigatório, ou seja, se o agente de trânsito, policial rodoviário federal, ele puder averiguar no momento que ele para o indivíduo que esse está devidamente habilitado pelos meios informáticos, né, o porte se torna desnecessário.
cabe ressaltar que deve haver essa possibilidade de consulta ao sistema informatizado, para que não se caracterize uma multa, tá? Não se caracterize uma infração administrativa. Outro ponto que eu queria dizer é sobre os faróis, né? Aquela questão toda sobre os faróis que foi tão disseminada, a população reclamou tanto, voltou a ser o que era antes. Então, por exemplo, a moto sempre foi necessário utilizar o farol baixo durante o dia e ela vai permanecer, né, com essa exigência. Ela já era antes, continuou sendo e hoje em dia também permanece essa exigência para motos. Para carros, o farol baixo ele só vai precisar ser aceso durante o dia, no caso de cerração, neblina, chuva, túnel ou em pista de sentido ou pista simples fora do perímetro urbano. Então aí será obrigatório também o uso do farol. Pista simples para simplificar, é que não é dupla, né? Então nessa pista simples haverá necessidade do uso do farol, mesmo durante o dia. O prazo para defesa prévia, que antes para você se defender administrativamente de uma multa era de 15 dias, passou a ser de 30 dias. O uso de capacete sem viseira, antes era infração gravíssima. Agora, para os motoqueiros aí em especial, né, vamos prestar bastante atenção, que pode causar graves acidentes, o não uso da viseira, mas de qualquer forma abrandou a pena, que antes era uma infração gravíssima, né, a qual enseja a perda de 7 pontos na carteira e a multa de R$ 293,47, agora vai ser uma infração média, né, passando apenas 4 pontos na carteira. Por último, é o fim da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por quem cometeu homicídio ou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Essas penas, de um tempo para cá, o legislador vem querendo aumentar as penas para esse tipo de crime, né? Que é aquele em que o indivíduo é alcoolizado ou sob efeito de alguma substância psicoativa, ele atropela outra pessoa e causa-lhe a morte ou lesão corporal. E aí, nessa última alteração, o legislador optou por não poder ser aplicável a pena restritiva de direitos, que é aquela prevista no artigo 44, inciso 1 do Código Penal. Então as minhas dicas de hoje eram essas, eu acho que são dicas extremamente relevantes, principalmente para quem é motorista, para quem tem CNH ou estuda para concurso nessa área, né, PRF, de repente um delegado de polícia, a depender. E é isso, gente. Um abraço, até mais. Espero que gostem.